Bom dia, meu amigo, bom dia, minha irmã, bom dia, dileto ouvinte da Palavra de Deus. Hoje nós retornamos no dia 18 de novembro do ano de 2021 com mais uma palavra de conforto, mais uma palavra de reflexão sobre um Deus que tudo pode, ama a gente de uma maneira tão grandiosa, tão imensurável, que não há limite para esse amor. Hoje nós iremos refletir o que significa o amor de Deus para conosco. É bem verdade que nós estamos passando por momentos difíceis, momentos cruciais, momento o qual nos coloca à margem de muitas coisas, de afeto familiar, de carinho, de consolo, de respeito e gratidão também. Muitos seres humanos, criaturas, filhos de Deus, estão passando por esse momento agora. Percas irreparáveis devido a essa pandemia, percas irreparáveis na família por problemas de diálogos, de afeto com seu próximo. E eu quero trazer para você, neste dia, nesta manhã, o que significa esse tão grande amor de Deus. Será que você poderia definir o que é Deus, primeiramente? Eu tive lendo há anos atrás umas páginas de um livro de um pastor que chegara ao Brasil em torno de 1901, no estado do Rio de Janeiro, oriundo da América do Norte. E em uma aula de teologia sistemática, ele definia, na sua visão, no seu eu, quem era Deus para ele. Ele disse: Deus é um espírito pessoal, bom, perfeito em amor, que cria, que rege, que governa e sustenta todo o universo. Eu achei uma coisa tremenda, porque ele engloba não só aqui a Terra, mas ele engloba o universo, as galáxias. E certa vez eu pregando em uma igreja, aqui na Paraíba, no Brasil, eu disse uma brincadeira que algumas pessoas não gostaram. E eu disse: olha, o amor e o Espírito Santo de Deus, ele é tão grande, que não há lugar no universo que não se possa escondê-lo. E se existir ET, ele faz parte também da criação de Deus. Eu quero falar para você o que se encontra na epístola de 1 João, capítulo 5, verso 3, quando o autor diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos para nós. Eu quero iniciar esta reflexão deste programa refletindo a palavra de Deus com a oração de agradecimento. Pai Celeste, nós te louvamos, ó Deus, por esse dia que o Senhor nos concedes, mediante a tua graça inaudita, Senhor, o teu grande amor inefável para conosco. Obrigado, Senhor, por aquele ou aquela, ou aqueles ou aquelas que estão nos assistindo agora. Que as tuas poderosas mãos estejam estendidas sobre cada um nesta manhã. Receba, meu Deus, receba, meu Pai,
o nosso louvor, a nossa gratidão, é em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Jesus, o Filho de Deus. Meus amados, talvez você se ache uma pessoa à margem do amor da sua esposa, do amor dos seus filhos, do amor da sua família, dos seus netos. Mas eu quero dizer para vocês que em momento algum, o Senhor, o Criador de todas as coisas que permeia essa grandiosa terra, Ele deixou ou deixa de amar você. Porque eu quero dizer para você que independente da sua etnia, independente da sua cor, independente da sua religião, independente do seu formato, do seu psique, se você não tem patologia crônica, patologia motora alguma, se você é portador de deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência motora, doenças crônicas, eu quero dizer que Deus te ama, na mesma proporção daquele que está arraigado em muitas coisas boas. O amor de Deus significa que nós devemos obedecer os seus mandamentos. Você ama Deus primeiro para que Ele possa te amar. Você acredita na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença. Você acredita que Ele está com você agora, neste momento tão crucial na sua vida. Se é que você está em um avião, se é que você está em um Uber, se é que você está no seu carro particular, se é que você está numa UTI, Deus te ama. E ninguém pode separar você do amor de Cristo. Lá, na Epístola de Paulo aos Romanos, ele fala uma coisa tremenda. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você é uma pessoa importante para Deus. Nós não podemos só amar a Deus quando nós temos uma videira para colher boas uvas. Nós não podemos amar a Deus quando nós abrimos o nosso armário e nós encontramos repletos, supridos dos nossos mantimentos. Nós não podemos amar a Deus quando recebemos um carro novo, um apartamento novo, uma casa nova. Nós não podemos amar a Deus quando entramos em um shopping e quando sacamos e abrimos a nossa carteira de cédulas, está ali contida dezenas e milhares de real ou outra moeda corrente em algum país. Nós não podemos amar a Deus quando nós estamos na plenitude das nossas forças físicas, mas nós devemos amar a Deus quando nós encontramos na plenitude do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículo 43, 48, Jesus deixa bem claro que Ele nos amou primeiro. É Ele que nos dá a lida do lar terrestre. É Ele que cuida das nossas necessidades físicas e materiais. É Ele que supre todas as nossas necessidades espirituais. É Ele que nos conduz às águas tranquilas de descanso, conforme o Salmo 23, naquele momento tão tempestuoso na vida de Davi. Ele disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meus amados, eu quero abrir um parênteses. Esse nada me faltará não são bens
materiais, não é provisão de alimento no meu armário, mas esse nada me faltará. É uma plenitude plena no Espírito Santo de Deus. É viver uma vida voltada para Deus. É viver uma vida que nós possamos nos entregar integralmente na labuta e na obra do Senhor. Deus quer que nos beneficiemos do seu amor para sempre, mas seremos beneficiados ou não dependerá exclusivamente de nós. A palavra de Deus nos aconselha a mantermos no amor de Deus. Por quê? Primeiro, porque Ele nos amou primeiro. Primeiro, Ele é aquele que sonda os nossos corações. Segundo, Ele é aquele que conhece o mais íntimo da nossa alma, do nosso espírito. E terceiro, independente qual seja a circunstância que você esteja passando, que você esteja vivendo, se você sente sinal de derrotismo, se você sente alguma coisa que venha confundir, alguma coisa que venha turvar os seus olhos, a sua visão para o alto, eu quero dizer, nada te pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pense bem, meu amado irmão, minha amada irmã, meu dileto ouvinte da palavra de Deus. Pense bem, o que significa esse amor de Deus para mim, para você, no momento tão crucial, no momento em que os valores familiares estão sendo tragados de uma maneira tão insensata, tão crua, tão cruel por uma sociedade que aceita valores inversos ao que as Sagradas Escrituras nos ortoga, ao qual as Sagradas Escrituras nos deixa um bojo de valores espirituais, morais para as nossas vidas. O amor de Deus, o qual o apóstolo Paulo João tinha em mente quando escreveu essas palavras. Essa expressão se refere não ao amor de Deus para nós, mas o nosso amor para com Deus. Tem que existir uma intricidade muito grande entre o Criador e a criatura, e a criatura feita por Ele. Uma reciprocidade extrema, muito grandiosa. Chamo assim uma reciprocidade imensurável, inefável, grandiosa, que nenhuma trena, nenhuma fita métrica podem medir esse amor de Deus, esse amor do Criador e esse amor da criatura, um para um com o outro. Pense que uns instantes que você aprendeu a verdade sobre Deus, os seus propósitos, começou a ter fé. A sua mente, o seu coração, a sua alma começou a se desintoxicar. Ou seja, começou a combater, como nós chamamos na medicina, os radicais livres, as células que não se renovam. E quando você é alcançado por esse amor tão grandioso, quando você também retribui com seu amor grandioso para com Deus, as toxinas da sua alma, do seu espírito, começam a ser liberadas. E Deus quer que você faça isso, não é? Esse sentimento, contudo, é apenas o início para as nossas vidas. O amor não é simplesmente um sentimento que envolve mais que meras palavras. O verdadeiro amor de Deus vai além de apenas dizer eu amo ao Senhor de todo o meu ser, de todo o coração, de toda a minha alma. Eu amo a meu próximo. Não basta apenas nós amarmos a Deus, mas nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, para que nós possamos gozar de uma plenitude ampla do Espírito Santo nas nossas vidas, para que através dessa plenitude eu possa ter uma vida espiritual saudável,
eu possa receber as benesses de Cristo Jesus na minha e nas nossas vidas. Eu possa falar para as pessoas que verdadeiramente Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Ele é aquele que, independente da situação e das circunstâncias, na plenitude da sua idade, aos 33 anos, por amor ao Pai e por amor a nós, Ele se entregou ali na cruz do Calvário. Ele se entregou para que hoje eu e você tivéssemos nos nossos lábios um novo cântico de louvor ao Senhor. E que nós possamos dizer, aleluia, Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Meu amado irmão, não esqueça que Deus é importante na sua vida. Nesse momento tão crucial, infelizmente, às vezes achamos que estamos a sós. Por quê? Porque às vezes a nossa família não compreende o que está se passando na minha e na sua vida. O poder público nem está aí se você tem uma vida digna como ser humano, se você tem escola, se você tem saúde pública, se você tem segurança pública, se você está vivendo abaixo da linha da pobreza, se você tem emprego ou não, se você tem educação ou não. Poucos estão ligando para você. Cada um que queiram construir o seu próprio castelo e usar as mídias para dizer A ou B ou C sobre uma nação, sobre um povo que está vivendo em uma opressão de valores morais e espiritual. Um povo que não conhece muitas vezes a palavra de Deus, quando o próprio Jesus, no Evangelho de São Mateus, ele diz: esse povo me honra só com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Eu quero nesta manhã, meus amados, que você possa dar um passo à frente, que você possa sentir-se valorizado, porque, como eu disse, o mundo pode esquecer de você, mas o Senhor Jesus jamais, jamais Ele esquecerá de vós, porque Ele te amou primeiro. O salmista Davi, no Salmo 139, ele diz: ainda que eu faça a minha cova no mais profundo abismo, lá está o Senhor para segurar as minhas mãos. O Senhor está segurando a minha mão, para que nós não possamos incorrer em pecados que não nos leva a lugar nenhum, que não nos conduz à salvação, que não conduz à Nova Jerusalém. Meu amado, meu irmão, eu quero dizer para você que Deus quer continuamente que você tenha um eterno amor para com Ele. E reciprocamente, Ele quer ter uma eterna compaixão de você. Não esqueça, você não está só. E eu quero concluir essas breves reflexões nesta manhã no Salmo que eu li, o Salmo 23, não é fugindo do contexto nem do pretexto, mas eu quero falar para vocês, como eu disse, em um momento de agrura, ou e nos momentos mais difíceis na vida do rei Davi. Davi, homem cheio de alto e baixo, como Pedro, cheio de alto e baixo. Pedro, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, Jesus pergunta: Pedro, quem dizes aqueles quem eu sou?
E Pedro disse, olha, Senhor, uns dizem que tu és um profeta, uns dizem que tu és Elias. Jesus, na sua grande sensatez, ele disse, e tu, Pedro? Quem é eu para ti? Ele disse, tu és o Filho do Deus Altíssimo, o Filho do Deus vivo. Que você possa ter a certeza que não é religião, não é ritos espirituais que vai fazer com que você chegue a Deus, mas você ter a certeza que o Jesus que falou com Pedro há 2000 e poucos anos ali na Palestina, ele continua hoje falando conosco. Ele vai continuar sempre, porque é uma garantia quando ele diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus quer levar teu fardo, Jesus quer levar meu fardo. O nosso fardo é muito pesado para nós, mas ele diz que o fardo para ele é leve, é suave. Veja que coisa maravilhosa. Para mim, o meu fardo é pesado. Para mim, o meu fardo traz dores na coluna, na ciática. Meu fardo traz dores nas articulações. Mas para Deus, ele é suave, ele é leve. E eu quero concluir lendo para você nesta manhã. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Veja que coisa maravilhosa. O inimigo de nossas almas não faz nós repousarmos em pastos verdejantes. Por quê? Porque Deus nos ama. Deus quer para nós o melhor, pastos verdejantes, alimentos sem ser deteriorados. Ele nos leva, ele nos conduz às águas tranquilas de descanso e ele alivia, ele refrigera a nossa alma. Ele nos guia pela vereda da justiça, onde não há corrupção, onde o pobre tem direito, onde o negro tem direito, onde o rico tem direito, onde todos que glorificam, exaltam o nome do Altíssimo tem direito. Por quê? Porque ele guia-nos pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu faça a minha cama, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque Deus está comigo, Deus está com você. Não, independente das dificuldades, independente das agruras, independente das impossibilidades, Deus cria possibilidades para você nesta manhã. Deus está enviando para você uma mensagem de restauração espiritual, uma mensagem de salvação. Deus quer criar na sua vida possibilidades. E Ele diz, preparas-me uma mesa farta diante dos meus adversários. Meus amados, são tantas pessoas que querem alfinetar a nossa vida, que querem dar pitaco na nossa vida, que só vê o lado escuro da nossa vida, não vê o lado de luz que é Cristo Jesus. E aí, o que é que ele diz? Que ele nos prepara um banquete, uma mesa farta, diante de todas as adversidades que a vida nos ortoga, que a vida quer nos preparar. Mas eu quero dizer que o Senhor Deus, Ele nos amou primeiro. E ninguém, independente da circunstância, pode separar do amor de Cristo. Meus amados irmãos, nós estamos encerrando a segunda reflexão e eu quero para você, porque sempre o Senhor me colocou na minha vida de procurar ajudar o próximo. Então, eu sei que há muitas pedras a serem tiradas do caminho. Há muitos degraus
a ser subidos, mas não podemos desistir. Se você se inscrever neste canal, se você achar que foi útil para a sua vida, repasse para outras pessoas. Aqui eu só falo de Jesus, porque Ele, como eu disse ontem, Ele é a luz, Ele é a salvação, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Deus conosco, Ele é o Jeová Jireh, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades. Então se inscreva neste canal, para que no futuro breve, no futuro médio ou no futuro bem à frente, nós possamos ter número suficiente e destinarmos o que for agaranhado para instituições e pessoas que estão necessitadas. Eu vou encerrar com a oração de agradecimento. Agradecimento a Deus. O salmista, no Salmo 112, ele diz que darei ao Senhor para com todos os benefícios. E eu estou dando. Eu não estou cobrando a Deus. Eu estou agradecendo porque este canal, com certeza, se não for na sua vida, mas na vida de outra pessoa, será bênção. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia maravilhoso, te agradecer pelo alimento, pela roupa, pelo ar que respiramos, pela saúde, ou também até pelas doenças, ó Deus, porque Tu és o dono da vida, o dono da morte, o dono da saúde, o dono da doença. Por isso, Deus, sou grato a Ti amplamente